A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, sobre a salvação da vida eterna. Se nós for firme e fiel, um dia reinaremos lá nas alturas, juntamente com o nosso Criador e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus onipotente. Irmãos, muito comprido esse nome, mas é um nome muito especial para nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade, né, irmãos? O que nós vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, é referente a uma fala do nosso querido irmão Cláudio Marsola, ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, o qual, irmãos, são os irmãos que estão de linha de frente, os mais antigos do Brasil, irmãos, que estão em linha de frente aí na regional central de todas as igrejas do Brasil e do mundo, e no mundo, né, irmãos? Irmãos, nós vamos abordar uma fala do Cláudio Marsola, o qual ele se referia a uma parte sobre as irmãs que dão ali interpretação de Libras dentro da congregação. Nós sabemos, irmãos, em que enquanto nós estamos ali ouvindo o que Deus dá na boca do seu servo, as nossas irmãs estão ali com um trabalho, com amor, fazendo aquela, né, as Libras para que os mudos, os surdos, né, entenda o que Deus está falando na congregação, né? Na palavra. Irmãos, e não é diferente, o servo de Deus explanou uma parte em que, irmãos, vejam bem, muitos podem levar para um outro, né, lado esta parte, podem criticar o servo de Deus, irmãos, porque a pessoa só pensa nas coisas materiais desta vida, só pensa em dinheiro, só pensa em prosperidade, mas tudo que nós vamos na congregação, irmãos, nós pegamos pelo Espírito. Nós, quando entramos dentro da congregação, tudo que vem aos nossos ouvidos, desde os hinos, desde a oração, testemunho, até a pregação saída, proferida pela boca dos seus servos, nós pegamos pelo Espírito e não pela matéria, né? Para que nós venha ouvir algo e colocar em prática materialmente, né, irmão? O qual foi falado na boca do servo de Deus sobre essas irmãs que Deus tem preparado. Imagine, irmãos, se a igreja fosse pagar uma interpretadora em Libras, né? Intérprete em Libra, aí para ajudar a nossa irmandade. Elas trabalham com amor e afinco, né, irmãos? Ali todo culto, tendo aquela responsabilidade de ouvir em tempo real, passar para os nossos irmãos com deficiência, né, audiovisual. Irmãos, e o servo de Deus narrou nessa parte em que as irmãs estão fazendo aquilo, mas tem um prêmio no final de tudo. Irmãos, vamos ouvir o que o irmão Cláudio Marsola explanou neste culto, e eu quero, juntamente com a nossa querida Irmandade, nossa amada querida Irmandade, que nos acompanha dia a dia, para vocês aí juntamente conosco aí da opinião de vocês também, né? Vamos interagir junto, irmãos. Eu vou colocar o áudio do Cláudio Marsola, um trechinho, para vocês entenderem direitinho. Isso não é outra coisa a não ser o amor de Deus no povo. Isso é divino. Todos trabalham por um prêmio que nós não... Irmãos, este prêmio que o nosso querido irmão Cláudio Marsola diz, é o prêmio que nós almejamos, que é alcançar o que está nos preparado desde o princípio dos séculos, que é o prêmio da vida eterna, a coroa que está brilhando da vida eterna. Mas o fato dele falar que todos querem trabalhar na obra de Deus, é que todos têm um prazer de, além de servir a Deus, louvar a Deus, tem aquele prazer de trabalhar
fazer algo para que esta obra de Deus prospere na terra. Irmãos, porque a congregação este ano de 2024 está fazendo 114 anos de existência? Porque, irmãos, a nossa querida Irmandade sempre trabalhou na obra de Deus com afinco. Me lembro de quando eu era pequenininho, meus 5 anos, que eu ia para as obras da igreja ali e passava, que criança não podia ficar, e vinham os irmãos ali trabalhando com aquele afinco de que a obra de Deus se expanda e que nesta obra de Deus se expandindo, irmãos, Deus chame mais almas para aquele grande dia. Todos nós vamos receber este prêmio que o nosso irmão Cláudio Massola está falando. Só que ele vai falar aí sobre as irmãs que estão aí, que são intérpretes de Libras. Preste atenção. O tradutor que está aí fazendo esse trabalho de muitíssima caridade, levando a tradução para os surdos, irmão, é gratuito. Isso não é outra coisa a não ser o amor de Deus no povo. Isso é divino. Todos trabalham por um prêmio. Nós vamos receber ele. Com toda certeza vamos chegar nele. Só que ele está guardado depois da nossa morte. Prestar atenção, irmãos, nesta pregação do nosso irmão Cláudio Massola a respeito de nós trabalhar na obra de Deus. Tem as nossas irmãs que trabalham na cozinha, tem os nossos irmãos que trabalham na construção. Eu tive o prazer de trabalhar na construção da congregação que está no Brasil, da onde foi uma das minhas comuns. Trabalhei sem que eu ali pedisse cargo, ministério, irmãos. Trabalhei com todo afinco para que a obra de Deus esteja ali sempre, Deus chamando. Hoje eu estou sabendo que a igreja, onde tinha poucas pessoas, poucos músicos, está lotando, né, irmão? Deus está abençoando. Então nós trabalhamos na obra de Deus para ver a progressão da obra de Deus, para que Deus chame as almas. E nós temos sim, como esse servo de Deus explicou aí, nós temos o galardão da vida eterna. Irmão Paulo, mas muitos por aí estão dizendo que nós já estamos salvos, não precisamos trabalhar na obra de Deus, temos que ficar em casa de braços cruzados, né? Só indo fazer as coisas erradas, andando de qualquer forma, né? Que nós já estamos salvos. Não, irmão, não estamos salvos não, irmãos. Nós estamos caminhando, porque Cristo, quando veio aqui na terra a padecer dura morte de cruz, ele veio pagar os nossos pecados e nos dá o direito à vida eterna. Senão nós hoje estávamos perdidos. Este direito significa que, irmãos, que nós temos que ser firmes e fiéis, porque, como diz aqui em Apocalipse 21, irmãos, não adianta, irmãos, a pessoa aí, a nova teologia, as pessoas querendo pregar outra coisa. Nós temos que ouvir o que nós ouvimos sempre dentro da congregação, sempre dentro dos ensinamentos, que é o correto, não vir com outro evangelho, senão é anátema, irmão. Olha só, o novo céu e a nova terra. Quem é que não quer receber o novo céu e a nova terra, irmão? Apocalipse 21, pega na sua Bíblia aí, irmã. Se tiver um tempo, né, larga um pouco o celular de lado, pega na sua Bíblia e põe aqui, ó. Eu vi um trono no céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João teve essa revelação, né? Essa visão. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já primeiras coisas são passadas. Já foi o que a gente tinha que passar aqui na terra. Vamos servir a Deus enquanto pode, irmãos.
Nós vamos servir a Deus para que a obra de Deus prospere, para que Deus chame mais pessoas para que caibam dentro das igrejas. Ah, meu Paulo, mas a congregação está fazendo vários templos, está aumentando, o povo não está se comportando dentro. Quer dizer, a igreja não está comportando o povo, melhor dizendo, né? Irmãos, e tem que ter mais lugares, irmãos. Por isso essas novas obras, construções, olha só a parte fundamental para nós sabermos que não estamos salvos ainda. Olha só. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer o que, irmãos? Quem vencer de ficar descansando? Quem vencer de ficar esperando? Não estar servindo a Deus? Não procurar um povo? Seja lá qual denominação, não vamos ser tão especificamente CCB, senão seremos aí cogitado por muitos como os exclusivistas. Só nós, que é a salvação é em Cristo Jesus. Se na congregação você tem a salvação, você sabe que ali Cristo está ali, então a salvação está ali também. Olha só, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, né? E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Vamos herdar o resto da vida ao lado de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no fogo que arde como fogo de enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte o quê? Espiritual. Que a primeira morte nossa é a material. A segunda morte, santo Deus. Eu não quero morrer espiritualmente, que já sabe, é inferno direto, irmãos. Então não vamos ficar acondicionado a esta parte. Quando o nosso querido ancião pregou, né, aí na congregação, que foi aí criticado, né, umas palavras, coisas assim que querem tirar o conteúdo espiritual de dentro do nosso coração, querendo inverter as pregações do servo de Deus. O servo de Deus falou uma parte, trabalhe na obra de Deus que você terá um prêmio. O servo de Deus não falou que se você trabalhar, o prêmio será o pagamento. Porque quando você está numa empresa trabalhando, o seu pagamento vem mediante ao que você trabalha. Se vier um prêmio, é afora. Este prêmio, você já está condicionado a ganhá-lo, irmãos. Já está lá, ó, reservado. Basta que você seja firme e fiel nesta jornada. Irmãos, eu tenho aqui um aviso para toda a nossa querida irmandade de um irmão antigo de graça, que ele vai dar um conselho a toda a nossa querida irmandade. É muito gostoso ouvir um irmão de idade dando esse conselho para nossa querida irmandade da Congregação Cristã no Brasil e outros irmãos de outras denominações e os que gostam de congregar na congregação. Preste atenção, que coisa linda. Josias, nós estamos passando um momento bastante difícil aqui na Terra, né? Como o senhor, daqui a algumas horas, o senhor completa 100 anos de idade. E o que o senhor deixa para nós, né, de experiência desses anos de vida que o senhor teve e também do que está acontecendo agora? Já aconteceu alguma vez nesses 100 anos que o senhor vive? Ou já, né, quantos anos de batizado? O que o senhor me fala, irmão Josias? Olha, irmão, para mim, este é um grande sinal. O sinal é este da vinda do Salvador. Santo Deus. Não é? Porque nunca se ouviu isso aí. Agora vamos ver quantas mil congregações nós temos no mundo. Verdade. Todas essas congregações fechadas, irmão. Isso não é um sinal para nós? Santo Deus. Quando que se viu isso aí? Uma calamidade dessa, mundial também. É
outra catástrofe mundial. Santo Deus. Não é? Verdade. Não teve guerra, não teve nada. Quantas guerras já passei nesses tempos? Tive no tempo da guerra, tive servindo no exército, não é? Não se viu isso aí. Nunca fechou as igrejas. Olha, a guerra foi uma fichinha em comparação com essa calamidade de hoje. Santo Deus. Não é? É verdade. Agora você vê, irmão, nós aqui ainda estamos num paraíso nesse Brasil, não é? Verdade. Mas tem país aí que está numa calamidade de fome, pestilência, não é? O que se espera disso, irmão? Morrendo mais gente do que nunca teve guerra para matar tanta gente assim. Que coisa. Não é isso? É verdade. Então, nessas alturas, o que nós temos que fazer? Preparar para partir. Santo Deus. Glória a Deus. Preparar para partir. Não é? Vigiar e orar. Muito bom. Para que o Senhor, quando vier, não nos encontre desapercebidos. Mas antes, com as lâmpadas acesas, não é, irmão? Para o encontro do nosso Mestre, nosso Salvador. De uma hora para outra, nós podemos até ver o Senhor vindo nas nuvens de glória, Santo com Deus. seus milhares de anjos, arcanjos e trombetas de Deus, zoando aí e ajuntando o seu povo de uma extremidade à outra, né, irmão? Verdade. Pode acontecer isso, porque uma calamidade dessa nunca se viu. Verdade. Isso é um despertamento geral do mundo inteiro. Quem não for despertado com uma coisa dessa, irmão, nunca mais será despertado. Verdade. Não é mesmo? Porque nunca se viu uma coisa tão terrível como essa. Que coisa, né, irmão Josias? Os corpos das pessoas sendo queimados, irmão. Na rua, até na rua, não tem lugar de pôr mais. Santo Deus. Tem lugar que não, já fizeram cemitério separado, faz cava, e enche de cadáver e toca fogo. Santo Deus. E a coisa está difícil. E o povo de Deus, com isso, toma um despertamento que todos nós chegamos mais pertinho do Senhor, né? Verdade. E o Senhor está despertando, com isso vai despertando os seus remidos, né? Verdade. Para que quando Ele der o brado nas nuvens de glória com os seus anjos, a sua igreja diz, eis aqui, Senhor, né? Verdade. E nós subirmos com Ele para morar eternamente, né, irmão? Glória a Deus. É o que nós estamos esperando, não tem outra coisa, Muito bem. não é mesmo? Sobre o senhor viver 100 anos, o que o senhor deixa para nós? Como fazer para viver tanto tempo assim? E Pois é, irmão, graças dou a Deus. Não mereço ser prolongado meus dias como o Senhor prolongou. Mas eu vejo que isso aí, o Senhor teve misericórdia de mim, Ele quis também me aperfeiçoar mais um pouquinho, né, irmão? glória a Deus. Toda a vida eu procurei servir ao Senhor. Tá bom, meu Jesus. Graças a Deus que Ele me guardou no dia da minha mocidade. Conheci somente a minha esposa, Glória a Deus. não é? E o Senhor me livrou, quantas vezes me livrou do pecado, Amém. das ilusões desse mundo que nunca participei, nunca tive lá nas orgias desse mundo, sempre servindo a Deus. Glória a É um Deus. privilégio que eu tive de servir ao Senhor e viver com a consciência tranquila diante de Deus. Glória a Porque Deus. se o Senhor vier agora, eu vou dizer, vem, Senhor Jesus, né, irmão? Amém. Porque a minha alma está preparada para o encontro do meu Deus, o nosso Deus. Glória a Deus. É. Tá bom, meu Josias. Deus abençoe essas palavras bonitas aí que vai ficar gravado para nós aqui. Deus que ajuda. Que a partir de amanhã, então, o senhor já é centenário, né? Se Deus quiser, né, irmão? Tá bom. Deus que abençoe, viu? Vamos ver quantos dias mais nós vamos peregrinar junto, né, irmão? Verdade. Peregrinar mais um pouquinho junto. Nós queremos que o Até senhor vive aqui bastante o Senhor ainda. nos deu grande prazer, grande alegria. Glória né? a Deus, que bom. Muito contentamento de sermos chamados filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Tá né? bom, Jesus. Temos sentido muito prazer. Deus E que agora, Deus proverá se nós voltamos logo a glorificar a Deus dentro da sua casa, ou
se vai haver alguma coisa diferente. Deus saberá, né, irmão? Amém. Glória a Deus. Contanto que nada nos separará do amor de Deus. Amém. Ainda, como diz o Abacuque, o servo de Deus, né, profeta? Ainda, né, irmão? Que os montes se mudem do lugar. Verdade. A terra não produza mais. E tudo no mundo acaba. A nossa fé está firme no Senhor. Glória É, a Deus. Glória a Deus. É isso. Tá bom. Deus que abençoe, viu, irmão Josias? Abençoe. Amém, irmão. Irmãos, este vídeo foi do nosso irmão Josias, que ele estava fazendo 100 anos de idade na época do Covid, o qual foi perguntado para ele, né, o que ele achava das igrejas fechadas. E o servo de Deus então mandou essa mensagem, né? Naquela época ele não sabia o que iria acontecer nos anos seguintes, né, irmãos? O qual também ele ali dizendo: estamos esperando a volta de Cristo Jesus, ou em nuvens em glória, ou em particular. O que devemos fazer nessa terra, então, irmãos, para que nós aí vença esse dia a dia, vença, né, irmãos? Às vezes as pessoas dizem que nós já estamos salvos, em que nós não precisa fazer mais nada porque já está garantido, que nós não temos que fazer mais nada para pagar esse bem merecido para nós, que é a graça, né, a vida eterna em Cristo, né? Mas às vezes eu fico pensando assim, irmãos, o que nós vamos ficar esperando aí sem fazer nada, sem agradar a Deus, sem louvar a Deus, sem fazer alguma coisa nesta graça de Deus, né? O que nós vamos ficar esperando? Não precisa fazer nada, porque teve um que desceu na terra para ali pagar nossos pecados. E aí? Ele veio dar o direito de pagar os pecados, mas desde que o povo não errasse. Ou a pessoa que fala isso, que já está salvo, ela se acha numa condição tão perfeita, né, de que já está salva, né, irmãos? E o que está na Bíblia que eu acabei de ler, Apocalipse 21, quem vencer herdará a vida eterna. Quem for firme e fiel a quê? Às coisas de Deus. Irmãos, é difícil ser cristão, irmãos. É difícil você estar direcionado o seu sentido, o seu objetivo, a salvação de vida eterna. Porque a nossa carne, ela pede o quê? Pede isso que eles pregam aí. Prosperidade, largueza da carne, pode isso, pode aquilo. Vem os teólogos aí falando que nós temos que ter bastante mulher, que esse negócio de casamento único tá por fora. Mas isso, cada um dessas pessoas que pregam isso, cada um tem o seu motivo de pregar isso. É cômodo a pessoa, irmãos, saber que está passando por cima da lei de Cristo e para ele amenizar o seu sofrimento, o seu pecado. Aí ele vem falando isso para você aderir a essa ideia, irmãos. Muitos falam, vou ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque a congregação ela não estuda a Bíblia, não, né? Mas eles fazem tudo errado. Eles estudam a Bíblia, lê, relê, né? Diz todos os livros aí, irmãos, até pregam pela leitura mesmo, vai assim mesmo, né? Prepara aquela pregação do dia, mas na realidade faz tudo errado, irmãos. Aonde que nós já estamos já aí, perfeitos e salvos? E Deus está vindo para cada um, esse servo de Deus aí dizendo que nós ficamos com as lâmpadas acesas, porque não sabemos quando Deus virá na terra, né, irmãos? E temos que trabalhar na obra de Deus, irmãos, para prosperar a obra de Deus, né? Porque somos nós que desfrutamos. Você vai numa reunião da mocidade, ali tem um lanche para mandar de comer de graça. Tem igreja por aí que é R$5,
um sanduíche, R$ 4 um copo de suco, um refrigerante, ganha e reganha, cobra o dízimo, cobra o 13º, férias, e quando tem evento de culto, tem as pessoas ali que vendem. Nós vamos numa reunião da mocidade, vamos num ensaio, vamos em qualquer lugar, tem um alimento ali gratuito e para quem quiser comer. Não tem esse negócio só crente não. Se tiver uma alma testemunhada e quiser ir no lanche, pode ir no lanche e comer de graça, irmãos. Então, esta obra de Deus é perfeita, irmãos. Quem atrapalha são os homens, são o ser humano, irmãos. Ser humano que a gente sempre fala. O homem é falho. E nós somos homens, somos falhos também. Temos que entender estas falhas dos homens e pedir a Deus, né, que tire isso tudo de dentro da igreja, essas coisas erradas, essas coisas em que o homem quer ser alguém, quer pôr a mão na obra de Deus, porque quem põe a mão na obra de Deus, irmãos, Deus pede conta. Então, ficamos aqui acertados o seguinte, irmãos, o nosso querido ancião Cláudio Massola, devemos respeito pelo servo de Deus, pela idade e pela pessoa que ele é. Eu não vejo ninguém da congregação aí falando mal dos servos de Deus. Ao contrário, tem um carinho enorme por esses irmãos mais antigos, pelos irmãos que a gente conhece, que vêm depois, né, que são mais novos. Tem a nossa irmandade que tem um amor imenso, por mais que um ancião e uma região seja aquele ancião severo, né, mas a irmandade tem o amor de Cristo também. Né? Não gosta às vezes do irmão ser tão rígido, mas irmãos, são amorosos, porque o amor prevalece no nosso meio. Queiram falar o que quiser, nós ainda temos irmãos com amor dentro da congregação. O que vocês acham a este respeito, irmão? Muito lindo esse vídeo, né? Deixe aqui suas opiniões. O nosso querido irmão Cláudio Massola falou correto, né? Então tá bom. Esta linda segunda-feira, quero encontrar todos na santa paz de Deus, todos aí trabalhando, tomando café, ouvindo o CCBC Reforma. Irmãos, eu fico tão feliz que menininha de seus 8, 9 anos me encontra. Falou, irmão Paulo, eu vejo o seu canal, irmão Paulo. Irmãos, criança quer ver canal de joguinhos, né? Videogame. Irmãos, e as crianças, até as crianças assistindo o irmão Paulo. Santo Deus. Nossas palavras aqui são tão palavras de vida eterna, adultos e as crianças aí também, né? Nossas crianças da congregação cristã no Brasil. O que vocês acham, queridos? Deixe aqui suas opiniões. Fique com Deus, até o próximo vídeo.